Salve galera, somos a Corte Crânio. Trazemos uma super dica para você. Quer aprender a editar fotos, criar logomarca, criar artes para as redes sociais? Então se liga. Conteúdo completo mostrando passo a passo tudo sobre edição. É só clicar no primeiro link abaixo. É aquele negócio. E aí quando as pessoas falam, tem que ter um estado menor. Sim, mas quem controla a qualidade da água que a gente bebe? É alguém do governo. É Anvisa. Então, por exemplo, agora tem uma discussão sobre agrotóxico. Pô, você quer que teus filhos comam um troço cheio de agrotóxico? Não. A gente já sabe, a ciência já sabe que isso mata, isso cria problemas genéticos, problemas de doenças, enfim, é muito grave. Agora, aí estavam querendo tirar a Anvisa da parada, queriam tirar o IBAMA da parada. Pô, você precisa realmente ter um critério científico e ter gente para fazer esse trabalho. Quem faz isso? Isso é dinheiro de imposto. Isso é governo que tem que fazer, né? Não é uma coisa privada. Porque, obviamente, eu não posso inventar uma bebida e botar um veneno ali e sair vendendo. Claro que não pode. Isso tem a ver também com a discussão grande, que eu acho que é uma discussão que a gente tem que chegar nesse ano, que é sobre redes sociais. As redes sociais. Eu acho que não tem área em que a gente não tenha uma conversa sobre limites, né? A gente tem limites dentro de casa, a gente tem limites com os filhos, a gente tem limites no trânsito, a gente tem limite para tudo. E as redes sociais chegaram num ponto, estou falando das empresas, né? Que elas não têm limites. Então, tá falando das Big Techs. As Big Techs. Então, eu acho assim... Mas que limite? Eu acho que o limite, por exemplo, você transformar um post mentiroso e agressivo e impulsionar isso 6,5 vezes a mais do que seria o post sozinho, porque dá mais dinheiro. E é claro que dá mais dinheiro porque, claro, chama mais atenção. Se eu te xingar aqui, é claro que esse corte vai ter um impacto muito maior e vice-versa. A gente pode sair na porrada também. A gente pode sair na porrada também é outra opção aí, mas aí, embora seja a gente talvez esteja a mesma categoria, peso pesado. Quase peso pesado, tem que resolver um pouquinho isso aqui. Mas o fato é que existe hoje, né? Teve agora recentemente uma matéria grande sobre a Kawaii, né? Que sabia que estava botando fake news, mas que eram fake news violentas que davam mais likes e davam mais visibilidade para a empresa. Isso não pode. Eu acho assim que tem que ter um limite de quanto você estraga o convívio de uma sociedade, estraga a democracia, estou falando, a gente pode... Eu acho que é muito importante a discussão do tipo assim, quem vai decidir, isso, né? Essa eu acho que é a discussão clara, porque eu acho que essa discussão, isso não é governo. Isso não pode ser governo, né? Quem vai decidir os limites, né? Eu acho que a lei, claro, que passa pelo governo, pelo Congresso, etc. Mas, assim, quem vai ser o controlador, né? Eu acho que tem que ser uma coisa da sociedade civil, em que você escolha pessoas, né, moralmente inatacáveis, assim, respeitadas, e que sejam pessoas que vão monitorar uma estrutura que fala, não, peraí, isso não. Você não pode falar que cloroquina está salvando as pessoas, porque não está. Isso mata a gente, né? Você não coisa da vacina. Então, a área de saúde é meio fácil de explicar, porque a área da vacina, quem vai dizer que a vacina não é? Eu estou falando, gente, a humanidade, o bicho, gente, no século XIX, vivia até 40 anos, em média. Que era o quanto o bicho, gente, viveria. O bicho, gente, hoje vive até quase 80 por causa de quê? De vacina. A transformação da saúde do ser humano é vacina. Então, quer dizer, é inegável isso, que isso não tem como discutir mais isso. Agora, eu acho que não é só isso. Se você vê... Eu não estou falando só de governo, não. Estou falando o seguinte, certas pessoas sendo destruídas e massacradas de uma maneira impiedosa. Eu acho assim, eu me lembro às vezes de Coliseu Romano. Você viu o Gladiator, né? O Gladiador, do Russell Crowe. Puta filme, bom pra caramba. Esse ano eu acho que deve lançar um segundo até. E eu fui no segundo Coliseu maior, que fica na Tunísia também. A impressão que eu tenho é que com o celular da gente, cada um virou um romano com o seu dedinho, mate a pessoa. Porque o nível de violência e o nível de rapidez na decisão
é de um coliseu. Caralho, você não dá nem tempo razão. pra pensar. Mas, cara, porra, ó, eu tô aqui pensando se é legítimo mesmo a gente impedir que as pessoas falem, por exemplo, que a cloroquina salva. Ó, a gente impedir que as pessoas falem que a cloroquina salva não tem outro nome que não é censura, Sim. né? Mas Agora, você é censurado num sinal vermelho do trânsito, né? Porque a tua vontade poderia ser furar. E o sinal de trânsito vermelho que eu acho é uma que censura. Isso é diferente. Como é? Um cinto de segurança já foi considerado uma coisa que eu não quero usar, é a minha vida, foda-se. E não é bem assim, Então, né? mas é que Porque... você usou um exemplo ruim, porque assim, eu não sei se... Ó, vamos lá. O que acontece? O lance do cara falar um bagulho, o cara fala um bagulho, que é uma merda. Uhum. A gente pode ter algumas reações hoje já, né? Uma delas é o Coliseu Romano, todo mundo vai e deleta esse cara e cancela esse cara, não sei o que, tá falando merda e tudo mais. Isso já rola. Isso daí, o problema que existe hoje, na verdade, é a rapidez para que isso role. Sim. Às vezes é interessante quando é uma parada que ela é de fato muito danosa, mas às vezes ela impede discussões que, na minha opinião, elas são legítimas. Sim. Porque, ó, vamos lá. Um assunto proibido no Brasil hoje... Ó, hoje a gente consegue debater aqui sobre a legalização da maconha. O uso da maconha é proibido. Sim. Não é? Sim. Mas a gente consegue conversar sobre uma possível legalização da maconha. Porque vários países já estão fazendo isso. Sem problema nenhum. Sim. Né? Ninguém vai encher o nosso saco por causa disso. Sim. Agora, cara, eu acho muito difícil que a gente tenha uma discussão que não tenha... Que seja livre de ataques. Se a gente, por exemplo, for debater se a gente não poderia melhorar a segurança das urnas. Sim. E, ó, eu não tô falando que eu sou a favor da impressa ou sim. Na verdade, eu gosto bastante da ideia da urna eletrônica. Agora, a gente senta aqui para trocar uma ideia e falar durante um extenso período das prováveis fragilidades ou das prováveis vantagens de ter um sistema impresso, aqui no Brasil é proibido essa porra. Eu não posso falar sobre isso. Olha, Se eu falar sobre isso, sim, eu tô fudido. Mas fudido legalmente ou fudido a reação das redes sociais? Cara, eu acho que... Olha, eu já vi gente se fuder por causa disso legalmente. Sim. Tá? Bom... Porque o cara, ele pode... O Bolsonaro se fudeu. O lance do cara ter uma opinião que, assim, ele olhou aquilo ali. Eu não tô falando que todo mundo é honesto, não, tá bom? Não, obviamente. Não tô falando que as pessoas falam a partir da honestidade. Sim, não sim. Isso. Mas como a gente não tem como definir se o cara tá sendo honesto ou não, o fato do cara não poder debater um assunto X... E nesse caso... Eu acho que a conversa não é essa, Igor. A conversa não é essa. Eu acho assim... Esse assunto é tão importante e tão delicado que eu acho que a gente tinha que começar pelas coisas mais básicas. Eu acho que a Big Tech impulsionar, premiar a agressividade, a violência e o ódio para ganhar dinheiro, isso devia ser proibido. Quer dizer, que o argumento até... Vamos tentar ir chegando mais perto do que seria uma ideia de civilização, de convívio, né? De ideias diferentes para serem trocadas para se chegar numa melhor ideia. Beleza. Eu acho que, sob esse aspecto, a liberdade de expressão ela é a base de tudo. É o fundamento da democracia, liberdade de expressão. Agora, ganhar dinheiro com agressividade e ódio, não. Então, você manter... A possibilidade da pessoa falar é uma coisa. Você bombar essa pessoa, porque essa pessoa, para vender o argumento dela, ela te xingou, te destruiu, te não sei o que, aí eu acho que não. Aí não. Aí não. Esse dinheiro, eu acho que é um dinheiro de... É um dinheiro, digamos assim, criminoso, de certa maneira. Eu entendo e eu concordo quando a gente está falando de um cara que ele está sendo um arrombado, ele está sendo desonesto intelectualmente. Aí eu concordo. E a maioria tem pra caramba. Tem pra caralho. E tem muito. Eu sei.
Com certeza. Mas tudo bem. Mas e aí a gente chega no seguinte, cara. Meio que pra gente parar com isso, o que acontece? Por que as coisas evoluíram pra isso? Porque não é que eu não acho, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu não acho que as Big Techs, chegamos nesse estágio porque as Big Techs falaram, cara, olha só, o que for filha da putagem a gente bomba. Não, o pensamento o que interessa às pessoas, a gente bomba, por quê? Porque a gente quer que as pessoas fiquem nas nossas redes. Do jogo. E aí o que acontece? As pessoas se interessam por essa porra. Sim. Então eu acho, é claro que eu tô falando de um bagulho que tá no campo dos sonhos, que é pelo menos por enquanto, ou nos próximos 30, 50 anos. A solução definitiva para isso não tem outra que não seja educação para que as pessoas tenham um pensamento crítico. Porque o que acontece? O cara que acredita nesses absurdos, ele nem pensou. Ele só tá repetindo. Exatamente, ele tá indo... Foda-se, ele foi burro, ele é burro. E vamos lá, se a gente for propor qualquer coisa para frear isso daí, a gente cria um problema que, vamos lá, vira e mexe aqui no Flow, eu tenho conversas sobre política, eu tenho conversas como essa que a gente está tendo aqui agora, e eu não tenho nenhuma garantia que essa conversa aqui se fode nesse tipo de filtro. Sim. Então é um problema que eu acho que a gente vai criar mais problemas se a gente tentar essa solução. Não, eu não acho que exista uma solução. Eu acho que é necessária uma solução legal. Eu acho que é necessária uma solução de limites, ainda que esses limites sejam frouxos, digamos assim, ou pelo menos bem... Esse limite de não ganhar dinheiro, para mim já é um limite um bom começo. Mas, sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que a parte da educação é fundamental. Eu acho... Eu me lembro do Lula falando esse ano sobre a importância de falar de meio ambiente em escola, etc. Tal. Eu acho que talvez mais importante do que meio ambiente em escola é pensamento crítico. É você, cara... Todo mundo tem um celular na mão hoje. O que você está vendo? Isso atrapalha na hora do cara ganhar voto, cara. Os caras não querem isso de verdade. Mas eu acho assim... Educação com E maiúsculo, eu acho que é essa educação, né? Como é que a gente se comporta, né? Você, sem dúvida, você cede lugar para a pessoa idosa, você fala bom dia para o porteiro, você trata bem as pessoas. Isso é educação a melhor, né? É como a gente se trata, né? E isso foi o que piorou no mundo com as redes sociais, que tinha um potencial maravilhoso, e tem um potencial maravilhoso, lógico. Pô, primeiro, não simplesmente esse gênio não vai voltar para a garrafa, quer dizer, não tem como desinventar, quer dizer, isso já seria ridículo, mas eu acho que é ruim, quer dizer, para a nossa conversa, para a liberdade que foi, por exemplo, vamos voltar da minha época. Um flow não existia, não havia a possibilidade de um flow, de alguém inventar um espaço de conversa e discussão, e que tivesse repercussão. Quer dizer, você teria que ter um dinheiro enorme para você ter, e um alcance, conexão política, para ter uma rádio, para ter um jornal, para ter uma televisão, para ter não sei o que. Porra, não ia rolar. Então, isso é muito bom? É muito bom, não tem dúvida. Eu acho assim, para a democracia, para a conversa, para debate, eu acho que foi fundamental em vários lugares do mundo. Agora, essa porta, muita coisa entrou essa porta dentro, né? Sim. E agora eu acho que a gente tem que, como se fosse um pêndulo que a gente exagerou demais para um lado, a gente tem que voltar esse pêndulo um pouquinho para um lado mais da conversa sobre o que a gente quer viver, né? Como é que a gente quer o mundo da gente? Quem é o cara que tá, por exemplo, tem umas PL rolando aí para... teve a do Orlando Silva, né? Do deputado, que eu acho que foi mal conversada, quando foi lançado, quem né? É o cara da internet, o cara que... Eu não tô falando de mim, tá? Sim, Mas sim. Quem é o cara que tá na internet, que sabe como é que funciona essa parada, não sei o quê, que não é o representante do YouTube, sim. que é o cara que vive o dia a dia do bagulho, que tá lá debatendo essa porra. Não tem, irmão. E, pô, com todo respeito, Felipe Neto, o Felipe Neto, ele tem, apesar de ser esse cara e tal, sim. ele tem um lado muito claro, politicamente falando. Ele não pode ser esse cara, entendeu? Não, ele é uma das vozes. Então né? tem que ter mais umas 20, porra. Sim, não, tem que ter mais 200, tem que ser mais 2.000. Eu acho que o que eu acho é o seguinte, não dá pra gente fingir que porque esse assunto é delicado, a gente não trate. Eu acho que tem que tratar. Eu não tô entrando numa pira por isso de eu não acho que é um assunto... É um assunto também do Congresso, mas eu não acho que é um assunto do Congresso.
Eu acho que é um assunto da sociedade, em que a gente tem que ver, pô, vamos falar jornalistas, vamos falar artistas, vamos falar cientistas, vamos falar padeiros, vamos falar todo mundo, vamos falar de adolescente, porque essa questão da depressão, imagina, todos nós, eu tô falando, nós somos de uma idade que a gente fez merda como adolescente, mas morreu ali. Quem é que soube da merda que você fez? Os meus amigos, minha família. Hoje é diferente. Cara, hoje você tá ali pra sempre. Pra sempre. A quantidade de histórias horrorosas com meninas, né? De estupro, e que foi filmado e que é postado, e que aquilo ali está rolando, e os pais desesperados para tirarem da postagem e não tiram. É um troço assim, cara, e aquilo ali vai acompanhar a vida da pessoa, isso destrói as pessoas. Agora, isso tem que ter, que você como cidadão, você tem que saber, se você reencaminhar esse vídeo, você tem que pagar aquilo ali. Aquilo ali, você também tem responsabilidade. Eu acho, a gente tem que parar de achar, eu acho que uma das coisas que eu sinto muito, assim, a gente tem que parar de pensar que o governo é responsável. Nós somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis. A gente tem que conversar sobre essas coisas e cobrar, entendeu? Resoluções. Mas eu acho que esse tema, que hoje é o tema que não tem como evitar, porque tem todo mundo rede social, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo tem um grupo WhatsApp, a gente tem que conversar sobre o que isso está fazendo para as democracias, o que está fazendo para a nossa sociedade, o que está fazendo para o nosso convívio, e o que a gente quer. A gente acha que é legal? Tá bom. Em nome de uma ideia de liberdade de expressão completamente vaga, a gente vai negar as coisas objetivas que estão acontecendo, não dá para negar. Esse troço em São Petersburgo, lá eu tive, um prédio de gente bolando coisas para atacar a Europa, atacar os Estados Unidos, atacar democracias de uma maneira geral, né? E a democracia, voltando ao que a gente está falando, sabe, não é perfeito, mas, a alternativa é muito pior, sabe? A gente nem conversa, né? Nem ouvem a gente se não for em democracia. Então, vamos conversar sobre isso e não precisa fazer um projeto rapidinho para ter que aprovar daqui a 6 meses. Não! Toda hora é isso, pô. Mas aí é que tá. Vamos fazer uma coisa que vamos pensar. Quem vai conversar isso? Quem vai ser representante de quê? Quem são as pessoas que já viveram? Quais são os casos reais que aconteceram em relação à democracia, em relação a pessoas, gente que se suicidou. A gente teve recentemente no final do ano. Recentemente uma garota, né? Então, assim, cara, a gente não pode aceitar que isso é assim mesmo, mas assim, porque as big techs querem ganhar dinheiro. Não. O que não pode rolar, na minha opinião, eu tô vendo toda uma movimentação política em volta dessa parada que aconteceu no final do ano passado com o suicídio da Jéssica, eu acho o nome dela. Acho que sempre tem um caso emblemático. ressuscitar a PL do Orlando, que, cara, eu li, reli, falei com uma porrada de especialista, falei com o deputado, falei não sei o que e tal, não sei o que. Cara, aquela PL ali, ela abre brecha pra gente criar censura. Sim. Sabe? Uhum. E que é um problema muito óbvio a gente colocar na mão de um órgão estatal, por exemplo, o que pode e o que não pode ser dito, mesmo que porque pode chamar qualquer coisa de qualquer coisa. Eu sei, Igor, mas assim... Mas isso muda de lado, eu né? sei, mas esse argumento teu, eu acho que não se sustenta em relação ao que é o processo civilizatório. Eu chegar aqui e começar a defender a escravidão, desculpa, mas não dá. Não dá. Eu começar a chegar aqui de defender estupro, não dá. Mas isso aí já é crime. Sim, estão falando assim, mas eu acho que a gente tem, como o nazismo, que tal, eu acho que tem coisas que a gente colocou como lei porque isso está fora. Agora, eu acho que a gente tem que avançar nessa conversa para chegar num ponto. E eu repito, eu acho que o primeiro ponto não pode bombar na internet ódio e agressividade, porque isso dá dinheiro. Porque isso dá dinheiro para as empresas e elas impulsionam isso, elas botam lá em cima para você ler, isso não pode. Isso não pode ser um business. Um negócio de destruição de gente e destruição de democracia não pode ser um negócio. Não pode ser. Podemos voltar a um ponto seguinte, o cara até vai postar na internet, mas não vai poder bombar. Bombar não pode. Alguém que queira ler o cara
e que acompanha o cara e gosta do cara, beleza, é do jogo. Mas entendeu? Eu acho que é uma diferença qualitativa. Mas é entre você poder a gente dizer o que vai bombar e o que não vai. Sim, mas por que é complicado não significa... Tanta coisa é complicada ao longo da humanidade. Sabe? Mas pode ser usado criança como trabalhava arma, em mina, pô, sabe? 8 horas de trabalho é uma coisa que, porra, é uma conquista Cara, eu tô social. pensando, inclusive, em você, porque vamos dizer que você acha, muda o governo e agora é o Bolsonaro de novo, quando ele puder ser eleito. E aí você tá fazendo um trabalho lá de, de trazer à luz coisas que você acha que são vacilações do governo lá. Uhum. O cara pode falar que é mentira, pô. E você se fudeu. Eu acho que a diferença de um bom jornalismo é que você mostra que é mentira, entendeu? Você tem argumentos para mostrar, você vai nos lugares. E você é testemunha, de certa maneira, de olha o sofrimento dessas pessoas. A gente está com 33 milhões de pessoas passando fome e a gente não tinha isso. Então, o problema do governo Bolsonaro não era simplesmente o que ele dizia, eram as coisas concretas. Que passou a existir um nível de pobreza aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro aqui de São Paulo, que eram coisas que a gente não estava... A gente sempre foi pobre, mas a esse nível a gente não estava acostumado a ver, já fazia um bom tempo. Isso é real. Então... A gente tem como mostrar essas coisas. Se vai ter gente hoje que vai xingar a mídia, dizer, não, a mídia é vendida, que gente que vai chamar a TV Globo de comunista, por exemplo, que é um troço ridículo, mas a gente vê na rede gente chamando a TV Globo de comunista. Meu Deus do céu, TV Globo comunista. Quer dizer, como se a mídia tradicional fosse comunista. Quer dizer, possível, gente. A mídia tradicional é cara. Como é que eles não sabem o que é comunismo? Sabe? Além disso, assim, até é ridículo, né? Nazismo, comunismo, esses exageros nos rótulos são tão absurdos. Assim, a pessoa não tem noção do que foi o horror do comunismo, não sabe o horror do nazismo, porque, sabe, empregam esses termos sem nenhuma responsabilidade. Mas assim, a gente tem como um bom jornalismo, ele não é perfeito, obviamente. As redes... essas instituições, digamos assim, que já são, né, antigas, um Estadão, uma Folha, uma Veja, uma TV Globo, erram. Agora, tem um histórico de muitos acertos. E tem um histórico de jornalistas, de pessoas capazes de contar uma história e mostrar por que esse lado é complicado, porque esse lado não foi bem, porque essa discussão está errada, caminhando. Vamos falar de segurança, por exemplo. O uso de câmeras nos policiais. É uma coisa que é meio... Os números são incontestáveis. Morre menos gente. E a gente, como sociedade, deve desejar um mundo que se mate menos. É melhor. É menos violento. Morre menos gente. Então, por que politizar isso? Por que politizar uma vacina, por exemplo? Por que politizar ciência? Quer dizer, vamos falar de fatos, né? Vamos voltando, né? Ser adulto é exatamente pensar, ver as consequências das coisas baseado em fatos. Então, a discussão nas redes sociais, muitas vezes um fala que é terra plana, o outro fala que o mundo é redondo. É uma conversa? Não é uma conversa, né, gente? Não é, entendeu? Não é uma conversa. Não, e é como ficou, como se fosse possível que certas coisas voltassem a ser debatidas. Mas tu acha que a gente tinha que calar o cara que fala que a terra é plana? Não, eu acho que... Não, a Terra plana é tão ridículo, quer dizer, que eu acho assim que não é uma possibilidade de influência na sociedade real. Mas o cara que fala que vacina é veneno, eu acho que devia ser calado sim, porque esse cara está matando gente. Os níveis de vacinação, a Nízia, a ministra da Saúde, me mostrou, os níveis de vacinação de coisas de poliomielite, por exemplo, de coisas que já estavam assim meio, entre aspas, resolvidas na mente do pai e da mãe brasileira de que tem que vacinar o seu filho, BCG, etc. Tal, tinham caído muito depois dos ataques contra a vacina e do que o governo do Bolsonaro falava de vacinas de uma maneira geral. E do que muita gente passou a estar em vacina. Então, as consequências, elas são graves. Elas não são uma questão de eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Entendeu? Não é isso. Mas é que eu acho que a gente está pensando muito no agora, cara. E eu entendo todo o ponto. Eu não tô... É que eu tô pensando... Eu tô falando, na área de saúde é muito fácil, porque estamos falando de mortes, de vida, de coisas que afetam as pessoas muito gravemente. Você ter um filho com poliomielite hoje em dia, porque não tomou a gotinha, é realmente de um ridículo. É ridículo que você fez isso com o teu filho por uma ideologia. É ridículo. E está acontecendo. Então,
isso não pode ser uma questão de opinião, entendeu? Porque até, aí voltando do cinto de segurança, quer dizer, o acidente, o beber e dirigir, que aqui no Rio é muito, o negócio da lei seca, é uma conquista civilizatória. A quantidade de gente que já foi atropelada, morta por motorista bêbado, e continua a acontecer, mas menos do que já aconteceu, eu acho que é uma conquista civilizatória. Você não pode beber e dirigir. Não pode. Ah, é minha liberdade, eu bebo se eu quiser. Não. Não é. Não, porque... Então, existem... Então, o fato da gente reconhecer que nós concordamos que existem limites que são importantes. Não pode a gente agora decidir que existe uma área que não... Não, essa área não vai ter limites. Em nome de uma coisa chamada liberdade de expressão. Não, eu não tenho nem... Cara, o problema do limite é quem é que... É sempre quem é que decide. Quem é que decide. Sim, por isso que eu acho que tem que ser uma conversa e por isso que eu acho que tem que ser uma coisa que não é governo. Tem que ser uma coisa que tem que ser uma coisa da sociedade civil, que converse isso, tem que ter... Eu acho que tem que ter uma participação, a gente falou em 20, 200, eu acho assim, tem que ser uma coisa que seja conversada nos estados, tem que ter um congresso em cada estado, tem que ter depois um congresso nacional, tem que ver critérios, né, obviamente, porque... Tem que ter como o cara apelar, tem que ser ágil. Sim, exatamente. A questão da rapidez é muito importante, quer dizer, tem coisas que são tiradas da internet, mas uma semana depois. Uma semana na internet é uma eternidade, né? Sim, pra você destruir a vida de uma pessoa. É muita coisa. Então, e o contrário também, porque vamos lá, se o cara... Ó, te falar o que aconteceu comigo. A gente teve tudo que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, em 22. Sim, e aí isso acarretou em 7 canais do grupo desmonetizados por 3 meses. 2 meses e o terceiro mês a gente foi recebendo o quarto. Então, o que acontece? Ninguém sabe até hoje por que o Flow Sport Clube, que não tem nada a ver. Ninguém sabe por que ele se fudeu na dança. Claro. Então, não tem pra quem apelar. E esse é um problema. As Big Techs, elas não respondem a ninguém. Quando a Janja foi destruída ali no Twitter, aquele tempinho ali, o tempo que demorou com aquilo ali, estou falando não é uma cidadã comum. Né? Ela com certeza teve acesso... Aos olhos da lei, Sim, estou falando assim, mas ela com certeza teve acesso a poder reclamar de uma maneira que uma pessoa... aí na rua, um cidadão normal, não tem. E eu tô falando, e a lei não é para Janja, a lei é para todos, né? Agora falando, se a Janja teve dificuldade e foi atacada do jeito que foi, quer dizer, eu acho assim que não é possível que uma Big Tech não tenha a possibilidade de ser cobrada e seja mais ágil, ainda mais ganhando o dinheiro que eles ganham, quer dizer, tem que contratar mais gente, então contrate! Porra, sabe? Não é possível. Eles não podem dizer que não, o nosso business não ganha dinheiro. Tem plataformas se tem um business que ganha dinheiro, que não tem 10 pessoas para fazer moderação. Não tem, no Brasil. Não tem 10 pessoas para fazer tudo nada no Brasil. Não tem. No Brasil. Paizinho pequeno, né? 205 milhões de pessoas. Sabe, porra, isso é um escândalo. Isso não é aceitável. Não é aceitável. Estou falando assim, ainda que a decisão fosse de uma Big Tech, de um Instagram, de um Twitter, de um X, o X agora. O fato de você demorar para conseguir falar com uma pessoa dessa e essa pessoa tomar uma decisão, sabe? Quando é uma coisa que está ali, na tela, querendo, não tem como você demorar, não precisa tanto para decidir. Até porque ela pode falar, eu vou tirar e vou julgar. Se eu achar que você está errado, eu vou voltar a botar. Ok. Eu já acho que deve dar muita moral para essas pessoas de uma empresa privada que ganha muito dinheiro com isso, serem elas as decisões. Porque se a gente está criticando essa ideia de quem decide, que esse é o problema, hoje a verdade é que tem quem decide. Sim, pô. São eles. São eles. Porque eles terem punido 6 canais, o que deu problema foi um, e eles terem punido outros 6, é completamente ilegal, ilógico, imoral, injusto. Sabe, pô, é o teu irmão pagando por um crime que você fez. O que teu irmão tem a ver com isso? Né? E você, no entanto, estava dependendo completamente. E fazem, e desfazem, e não te explicam, não te dizem qual é o critério. Que porra é essa, sabe? Isso não é aceitável. E não é a gente que está reclamando, essa reclamação existe no mundo. Alguns países estão avançando, acho que a Alemanha já fez alguma coisa, a União Europeia está tentando, mas ainda tudo isso
porque é relativamente novo, mas não é tão novo assim, né, gente? As redes sociais já tem quanto tempo, né? Esse problema já tem há quanto tempo? Essa discussão de que tem que ter limite tem quanto tempo? Agora, é claro que esse pessoal tem um dinheirão também para fazer um lobby enorme, né? Nas redes sociais e até evitar que certos argumentos sejam conversados, né? Eles têm essa possibilidade de rede social. Bom, o meu problema, eu não tenho muito problema em a gente pensar em tudo isso que você falou aí, de verdade. Mas pra mim o ponto caro sempre é o que pode e o que não pode ser dito. Isso daí é muito caro. Isso é perigoso, Sim. sabe? Agora, que as redes sociais, que as big techs, elas precisam cuidar melhor de quem meio que dá dinheiro pra eles. Sim. Isso é evidente, é evidente. Cuidar melhor é evidente. E há uma distorção enorme. A gente começou o programa falando muito de Palestina e Israel. Cara, o que essas redes sociais distorceram as postagens do lado palestino foi uma enormidade. Do que você está falando? Muitos argumentos pró, digamos assim, o palestino no sentido de vamos parar com a destruição, parar com a guerra, com os bombardeios, não foram postos, não, muito menos impulsionados, muito menos bombados, mas assim, foram tirados de uma maneira que foi uma interferência nessa liberdade da discussão, na liberdade de expressão, enorme, por causa do peso. Ou seja, a favor de Israel. A favor de Israel. Isso foi uma Os coisa muito sionistas clara. falam o contrário. Não, de jeito nenhum. Agora, eu acho assim, quem está julgando hoje não é a sociedade. Né? Eu acho que isso é o básico. Vivemos numa democracia, ainda bem. Então, eu acho que a decisão sobre como nós queremos viver é nossa. Não pode ser do dono do Elon Musk, não pode ser do Zuckerberg, não pode ser. Sabe? Tem que ser uma coisa que tenha que ser aceitável para nós como sociedade. Quer dizer, e eu acho que essa discussão precisa ser feita, ainda que com todos os cuidados e com todas as delicadezas necessárias para um tema difícil. É um tema difícil. Mas não é porque é difícil que deva... então não se faz nada. Não. Eu acho que não dá para colocar o deputado lá, os caras que vão decidir essa porra, são uns caras que não sabem nem falar Facebook, que não sabem falar Elon Musk. Tem que tem que ter o cara que entende, que tá no dia a dia. Claro. Essa discussão, ela é uma discussão muito longa. Ela não pode ser... os caras aprovam ali um bagulho de urgência e votam e foda-se. Não. Por isso que eu acho. Eu proporia que a gente fizesse realmente uma coisa... Começasse pelas grandes cidades, pelos estados, e fosse chegando a um consenso, a uma pauta básica, né, de uma coisa mínima. E para mim o mínimo de todos não pode bombar agressividade e ódio, ganhar dinheiro com isso não dá. Que você mantenha o post é uma coisa, mas que você bota o post lá em cima na primeira página para todo mundo ver, porque isso dá dinheiro, não. Aí não é liberdade de expressão, porque a pessoa que queira ler o teu post, leia, mas seja obrigado a ler porque o post está lá em cima, enquanto que eu que estou falando um argumento moderado, que não xinguei ninguém, estou na terceira página, não. Eu acho que isso é uma distorção. É uma distorção. Eles estão envenenando a conversa porque dá dinheiro. Eu entendo. Mas é que eu acho que somos nós que estamos envenenando a conversa porque a gente quer ver essa porra. O problema é nós. A gente quer ver essa porra. Mas é real. Essa porra não tá lá em cima à toa. Não, mas isso é verdade. Violência e sexo chamam a atenção. A gente para ver, de fato. É do ser humano? É do ser humano, sim. Mas não é por isso que a gente vai voltar a ter pelourinhos nas praças para botar alguém preso tomando chicotada. Nós não podemos voltar a Coliseu Romano e cada um fazer assim e vamos matar. Não. E parte do que a gente vê na periferia das cidades do Brasil é um pouco isso. A gente não quer saber do que a polícia está fazendo. E, é pobre, é negro, está morrendo, não está nem aí, entendeu? Isso faz parte de um cinismo, de uma hipocrisia, de uma sociedade que se diz cristã e que se diz, né, querer do bem. Como? Entendeu? Agora, existem limites, tem que existir limites para isso, entendeu? Eu me lembro, tempos atrás, de um cinegrafista da Globo, em frente ao Rio Sul, que é um grande shopping, dos mais antigos do Rio de Janeiro, ali do lado de Copacabana, saindo de Copacabana, e um policial pegou um ladrão. E esse cinegrafista da Globo
filmou ele matando o ladrão atrás de um carro, em frente a um shopping no Rio Sul. Tem anos isso. Esse cinegrafista até teve que se esconder uns meses. Cara, assim, vamos pensar, gente. É um horror matar alguém a sangue frio que você pegou, julgou, condenou e executou? A gente não tem pena de morte no Brasil. É um horror. Mas você fazer isso na frente de um shopping é um outro patamar, né? É a desconsideração total do que é moral, do que é o outro ver, do que é passar, as pessoas estão passando ali do lado. É um troço assim absurdo demais. Absurdo demais. E eu acho que as redes sociais estão nesse ponto de matar as pessoas em frente ao Rio Sul. Entendeu? Cara, não. Tá demais. Entendeu? E tá demais já há bastante tempo. E quantas democracias já estiveram ameaçadas e passaram por problemas graves, né? Por conta também disso, do que está acontecendo, sabe? Dessa discussão política que não é uma discussão mais. Porque claro que a gente vai discutir de política. Democracia é para discutir mesmo, é para se exaltar. Mas não ameaçar ninguém de morte. Não é para você postar que a deputada tal tinha que ser estuprada. Isso não pode. Eu acho que não pode. É outro nível. Entendeu? Mas isso, outro patamar. Isso, bom, tá. Se eu fizer isso, vamos dizer que eu sou vamos lá, eu não sou um bom exemplo. Vai, aquele cara ali posta isso, ele pode hoje ser processado, não é? Sim. O problema que você está dizendo é a gente pegar isso e bombar e fazer isso aparecer para mais pessoas, para que mais pessoas vejam aquilo e se identifiquem, não sei o que e tudo mais. E mesmo porque esse cara isso já é crime, só para deixar claro. Sim, mas encontrar essa pessoa não é fácil, processar essa pessoa não é fácil, o tempo que demora para essa postagem sair já te causou um dano enorme, né? Já te causou um dano enorme. Pensa o seguinte, mulheres são obviamente muito mais vulneráveis, né? E mais atacadas, e nas redes sociais você vê isso muito, mulheres de posição de destaque sendo muito atacadas. O que faz para uma mulher? Eu gravei outro dia uma passagem que eu achei interessante porque eu pensei na rua na hora. Porque tinha a ver com essa coisa de violência contra a mulher, de feminicídio. Falei, era um lugar em Brasília cheio de gente, perto da rodoviária, passando gente para tudo quanto é lado. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que é de madrugada. Eu estou aqui, estou andando nesse mesmo lugar e vem uma mulher de lá. Eu não penso em nada. Eu nem cogito. Não é nada para mim. Agora, vamos pensar se eu fosse a mulher e viesse um cara de madrugada. O que essa mulher pensa? O que essa mulher tem que pensar? Nós, homens, a gente não considera essas coisas, né? A gente nem cogita muitas vezes. Claro que a gente fica com indignação com os feminicídios, etc. Mas no nosso dia a dia, sair para correr à noite, problema zero. Eu vou correr sozinho? Zero de problema. Uma mulher já tem que pensar. Então, esse mundo, que é o mundo real das mulheres, está também ficando pior por grande parte do que se lê em rede social. Por grande parte de ataques a mulheres públicas com coisas desse tipo. Que tem que dar porrada, que tem que estuprar, que tem que matar. Não. E esse troço fica um bom tempo. Muitas vezes você achar quem é essa pessoa até vira uma resposta de uma rede social dessa que vai te dizer quem é esse. Demora não sei quanto tempo. Não é. Sabe? Não pode, sabe? A quantidade de adolescente hoje que está se suicidando é grande. E se você pensar o que era o crescer, né, como adolescente, como a gente fica meio feio, fica com espinha, a garota acha que o peito não está grande ainda quando devia estar e é julgada. Sabe, já era difícil ser adolescente na nossa época. Agora, então, é de um absurdo, né? Até porque ela tá vendo diariamente o que estão falando dela na escola, na rua, na esquina, no condomínio. Sabe? As pessoas podem ser muito cruéis, né? Pode. Ainda mais, sem nenhuma, em casa, sem nenhuma. Elas sem falar no olho, sem né? falar no olho, né? Porque elas jamais falariam certas coisas na cara e dentro de casa elas cometem absurdos, né? Absurdos. E eu acho que isso estimulou. Tô te falando tudo isso aqui
E eu, no fim, cara, de certa forma, eu tô falando a favor dos caras que me batem todo dia. Sim. Porque assim, se eu entrar no Twitter lá, o que tem de teoria sobre o que acontece aqui dentro, ou de como a gente toma decisões. Você ganha dinheiro de não sei quem pra falar Por não que sei eu o quê. olhei de certa forma, de um jeito específico, para um convidado? Por que você convidou ele, não Por que o eu outro? convidei ele? Por que eu falei tal coisa? Não sei o que. Tem um monte dessas teorias aí que os caras eles não sabem o que acontece mesmo. E tem um monte de coisa que tu fica, caralho, o cara tá me esculachando por um bagulho muito absurdo. Sabe? Assim, não foi isso que aconteceu. Não foi nem isso que eu falei. Tem gente que diz que você falou uma coisa que você nem falou. Então, é justamente esses caras que eu tô tentando... não tô tentando ajudá-los, mas assim, eu tô dizendo que eles têm o direito. Talvez seja melhor que isso exista do que não ter nenhuma crítica. Sim, mas eu acho que o argumento não é esse. Eu acho que a discussão não é essa. Não são esses polos. Eu entendi o ou seu tudo ponto. ou nada. Uhum. De verdade, gente, o que na vida da gente é tudo ou nada? Sabe? Não, a gente tem um meio. A gente tem um momento que a gente possa encontrar limites. Eu tô falando em limites. Tem um limite até um certo ponto, tem um limite até um certo ponto, sabe? E eu acho que isso é razoável, porque isso é... Porque a maioria das pessoas não tem bom senso, não é honesta, etc. Exatamente, querido. Então tem que ter, querido. Se você liberar geral, digamos que a gente não tivesse uma Anvisa, não tivesse Ministério de Saúde, não sei, voltasse lá, não sei o quê, a gente o cara podia vender uma água suja e ninguém ia falar nada. Mas tá matando gente, não tem problema. Tem o direito de vender. Porra, não, né? Então, eu acho essa construção do que é o certo e o errado é uma construção religiosa, né? Quer dizer, basicamente o que as religiões tentaram e tentam é um pouco balizar isso é bom, isso é ruim, da maneira delas, com metáforas, com... Ninguém sabe, ninguém pode provar qual religião é a certa, qual é a errada, qual é a melhor. Mas todas seguem mais ou menos a mesma coisa. Né? É essa. A ideia é limites, né? Vamos parar por aqui. Vamos como ser um ser humano melhor. Exatamente. Não, e até limites mesmo. Matar criança, não. Matar criança, não. Isso é uma coisa que é consenso civilizatório. Só se tu for Deus. Bom, sim, mas assim, fora isso, quer dizer, você não tem o direito de matar criança porque você não tem como acusar uma criança de fazer um troço que não é de criança, é um troço de adulto. Quer dizer, uma certa maldade, claro que criança pode ser mazinha, mas a consequência da maldade dela é muito pequenininha. Na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Você pode até conversar sobre o que é criança. Vai até 12, vai até 15, vai até 18, o que é menor, o que não é. É uma conversa também de civilizatória que a gente se chegou a uma idade que tem gente que concorda, tem gente que devia ser mais, enfim, mas é uma conversa. E isso tudo, eu acho assim impossível que em nome... A gente não pode aceitar que a conversa seja como não é tudo ou nada, então não vamos falar nesse assunto. Não. Entendeu? Vamos falar. Não, eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar. Mas eu acho que a gente tem que, mais do que falar, a gente tem que decidir. E a gente tem que decidir. E a gente tem que decidir com coisas básicas. Isso, de uma maneira assim, embasada, tá? Sim. Isso é Sim. Porra. Sim. Não dá pra um cara que não sabe que porra que é essa ir lá e decidir. Foda-se. Eu acho que esse é o papel do bom jornalismo. Porque o bom jornalismo hoje, o que precisaria fazer? Tá tendo Quando muito. isso começou? O que rendeu? Quais são os casos emblemáticos? Em relação à democracia, quais foram os problemas maiores? O que foi feito? Em que países tentaram fazer o quê? O que deu certo? O que não deu certo? Quais são os perigos? E baseado nesse cardápio, digamos assim, de coisas reais, vamos conversar. Entendeu? E aí tem propostas. Setores que acham mais isso, setores que acham mais isso, mas assim, de certa maneira, todo mundo tem um interesse comum, todo mundo quer ser feliz, gente. Todo mundo quer ser feliz. Então, o que é um lugar para ser feliz, eu acho que também tem um consenso. A gente não quer sair daqui e ser assaltado. A gente não quer ser assaltado e que atirem na gente. Então, beleza, segurança é importante. A gente também não quer, mas eu acho que a gente também deveria não querer ter mendigos na rua no nível que a gente tem. A gente não precisa, a gente não é um país tão pobre que precise disso. Entendeu? Então, dá para a gente ir construindo certos acordos bem básicos. E nas redes sociais, acho que também. Quer dizer, não tem porquê esse ser um assunto impossível de se tratar. Não, nunca existiu isso para a civilização. Sempre pôde se conversar e se melhorar. Recentemente também teve
uma parada do Cariani, que ele foi acusado, foi julgado e foi decidido na internet que o cara era o rei do crime em São Paulo. Sim. E, cara, a forma como isso se desenhou, e assim, na mídia também, tá? Na TV, nos principais portais, a coisa foi rolando e acontecendo de um jeito que passa por cima de tudo que a gente decidiu como sociedade que era a melhor maneira de lidar com esse tipo de coisa. E que eu só acho porque o cara é famoso. Não. Isso, eu acho a presunção da inocência é uma conquista da civilização. E foi um dos problemas da Lava Jato. Quando você botava a TV Globo e todas as televisões às 6 da manhã na frente da casa do sujeito para o cara sair algemado, o cara estava sendo acusado. O cara não estava sendo nem julgado, muito menos condenado. E nós, como sociedade, vamos falar assim, a verdade é que nós, naquele momento ali, estávamos gostando. A verdade é que nós, brasileiros, naquele momento ali, a gente estava achando que era um momento de que, finalmente estão pegando, não sei o quê. Mas, eu senti isso pra caralho. Mas a forma foi péssima. Porque aquilo ali era um pelourinho. Quer dizer, ali você estava destruindo a pessoa, em grande parte, com uma imagem. Afinal de contas, você sair de casa às 6 horas da manhã, com aquela cara de quem acabou de acordar, com uma algema ali. Quem recupera? Quem te paga aquilo ali que você perdeu? Sabe? E muita gente passou por isso. Sabe? E não é aceitável de lugar nenhum. Quer dizer, não é porque... Estou falando assim... Não interessa se é de direita, se é de centro ou se é de esquerda. A presunção da inocência é uma coisa que você exige para você, exige para o teu irmão, exige para tua mãe, exige para o teu vizinho e tem que ser para todo mundo. Se você não está condenado, você é inocente. Ah, mas eu desconfio. Desconfia. Ah, mas foi acusado. Acusado, não é condenado. Acusar, todo mundo pode ser acusado. Mas tem que provar, né? Isso, porra... E a gente meio que largou básico, isso, né? É um bem básico. E na rede social, então... Largamos justamente porque estamos num Coliseu. Exatamente como você falou. Coliseu, sabe? Coliseu, sabe? Coisa assim... A gente tem que recuperar um pouco esse assunto. A gente tem que voltar a falar desse troço e voltar mais do que falar. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que você, o Felipe Neto, as pessoas que estão mais ligadas e que têm mais impacto, né? Elas precisam ter uma atuação de chamar a gente para organizar isso. Como é que a gente vai organizar? Porque pode começar pela sociedade civil, sem chamar nenhum político, e depois apresentar para o Congresso. Olha, a gente conversou e a gente acha que isso é importante e a gente quer assim. E, claro que eles também vão debater, mas, no final das contas, o Congresso nos representa, querido. A teoria é essa. Se a prática não está tão essa, mas a teoria é essa. Então, se a gente tiver o peso de chegar, olha... Durante do ano 2024, isso aqui foi conversado, foi tratado, chegamos a alguns pontos em comum, isso aqui vamos transformar em lei? Vamos, entendeu? Eu acho que seria interessante para todo mundo. Seria interessante. E eu acho que até é bom, porque a gente quebraria essa ideia de que o governo quis impor essa lei, ou que o Centrão quis impor essa lei. Não. Isso não é uma conversa. Não é a conversa do Lula, não é a conversa do Arthur Lira, é uma conversa de todo mundo. Porque a rede social não é uma coisa do Congresso, não é uma coisa do governo, é uma coisa da sociedade, é uma coisa do mundo. Então, agora, quem a gente vai chamar? Como é que a gente vai fazer o começo? Né? Eu acho que tinha que começar em grande parte com gente que está lidando com isso. Eu acho que tem que ter muito jornalista, porque eu acho que o jornalista vai trazer essas informações do que aconteceu e do que acontece e do que já foi feito. Mas trazer também, sabe... juízes, trazer médicos, trazer enfermeiras, trazer professores, sabe? Gente que pode representar outro lado, entendeu? Gente, trazer adolescentes também. Eu acho que tem também jovens que vivem, que nasceram com isso, né? Porque para mim, o celular é uma coisa de, sei lá, a primeira vez que eu vi um celular foi a Olimpíada de Seul, 88, num tijolo desse tamanho. Mas celular com rede social é uma coisa de, sei lá, 15 anos, 20 anos. Não sei. Quer dizer, agora, esse pessoal já nasceu nisso aí. Né? 18 anos por aí. 18, quer dizer, o pessoal já nasceu com isso. Né? Quer dizer, eles não conhecem outro mundo. Então, eu acho que eles também têm que ter voz. Quer dizer, é um assunto que eu acho que não é um assunto só de adulto. É um assunto que você também tem que ter adolescente palpitando nisso aí também.
Que situação, né? Mas é total verdade. É isso. É exatamente isso que eu tô propondo, na verdade. Tá ligado? Não é que não tem. Eu acho que tem que ter uma conversa. Tem muita coisa que, porra, dá pra gente pensar na melhor maneira de agir, né? Sim. Mas vamos. Ou pelo menos, não digo, eu acho isso até ambicioso demais. Eu acho que é melhor. Assim, vamos tirar as horrorosas. Se a gente conseguir tirar as horrorosas, já é melhor. As pessoas não se matarem mais porque estão sendo atacadas, já é melhor. Se você tiver um post horroroso contra você e mentiroso contra você, que você no dia seguinte esse post já não esteja mais no ar, pô, já é melhor. Entendeu? Essas coisas hoje não acontecem. E não tem por que não acontecer. Você tem razão.